dia. Vamos ver se o som está bom. Ok, bom dia então a todas e todos. Obrigado pelo retorno do som. Nós vamos então começar a nossa aula de hoje sobre germinação de sementes, produção de sementes, obtenção de sementes, tendo em vista que vocês farão um trabalho prático, né? Um trabalho prático de produção de umas mudinhas, produção de mudas e flores para trabalhar com a associação de moradores ou para trabalhar com a escola ou hipoteticamente trabalhar com a associação dos moradores, né? Quem realmente tem uma conexão com a associação de moradores ou com a escola mais próxima, hipoteticamente, se não for possível na real, né? Agora, na real pode ser com a avó da gente, com o pai, com a mãe, né? Ou com vocês mesmo, na casa de vocês. Vocês vão produzir umas mudas e vão propor, hipoteticamente, se não for possível, um trabalho para a Associação dos Moradores. Então, vocês devem ter olhado lá no plano de ensino que tem lá a produção de pelo menos 30 mudinhas, né, de flores. Pode ser de petúnia, de tagetes, etc. E hoje nós vamos abordar, então, a coleta, germinação e produção de mudas a partir dessas sementes, né? No primeiro momento, então, nessa aula, a gente vai trabalhar com flores e depois, dando sequência, nós vamos tirar todas as dúvidas. Sei que vocês têm uma série de dúvidas aí, porque vocês têm que implantar um teste de germinação de sementes. Tem dúvidas também como é que vai ser a produção dessas 30 mudas, né? Especialmente porque vocês enfrentarão um desafio que é realmente fazer germinar e fazer desenvolver. Eu estou usando o termo fazer, meio pesado, né? Porque realmente é um desafio. Para quem tem pouca vivência nessa parte de produção de flores ou de mudas, é um pouco mais complicado. Quem já fez tecnologia de sementes, quem já fez horticultura, vai ser muito mais prático, muito mais rápido fazer isso, né? Vejo que tem inúmeros alunos que entraram nesta semana, né, que fizeram matrícula, se inscreveram essa semana. Então, certamente esses alunos novos, diríamos assim, em relação à aula passada, terão que dar uma olhada no plano de ensino. Não sei se é o caso de alguns de vocês que estão presentes aqui nesse início de aula, né? Então, num primeiro momento, a gente vai dar uma olhadinha em uma série de questões aí ligadas à germinação de sementes, a vantagem do uso da semente, por que que a gente usa sementes de flores e não mudas, né? Como, por exemplo, essas aqui de crasuláceas. Hoje está bem na moda essa parte de suculentas, né? Vamos dar uma olhadinha em melhoramento genético. Por que que é possível produzir sementes de rosas? É possível produzir sementes de petúnia? Sim, sim, todas elas são produzidas a partir de sementes, né? Será que a rosa é produzida a partir de sementes? Vamos dar uma olhadinha nisso então, mas antes de detalhar um pouco mais desse tema, eu queria mostrar para vocês um videozinho sobre germinação de sementes e aí a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente. Por quê? Porque eu vou focar na aula de hoje e depois na nossa discussão, tirar todas as dúvidas sobre o trabalho prático, o teste de germinação, a produção de uma planta que vocês vão mostrar para mim, vou mostrar para os colegas daqui um pouquinho mais, né? Tá bom? Alguma dúvida até esse momento? Não. Então, opa.
Vejo aqui no chat que alguns de vocês não estavam ouvindo, não ouviram o vídeo. Ô, professor, eu acho que não era o vídeo, eu acho que é porque enquanto o senhor preparava, daí ficou meio em silêncio. Acho que a colega achou que o áudio estivesse cortado. Ah, ok. Ah, tá legal. Bom, de qualquer forma, eu já coloquei esse videozinho lá na nossa aula, tá? Então, ele tá lá, você pode novamente ouvi-lo e essa aula vai estar sendo gravada e eu vou colocar hoje à noite, dependendo da velocidade que o YouTube disponibiliza, hoje à noite, no máximo amanhã de manhã, ela estará lá no nosso Moodle, né? Bom, então esse videozinho mostra uma coisa bem prática que vocês farão, talvez alguns de vocês já fizeram, né? Implantaram, já compraram a semente, e aí eu queria ver de vocês se vocês já adquiriram a semente que vocês farão o teste, se vocês estão esperando uma definição global da disciplina, né? Porque eu tenho a minha lista aqui dos alunos agora definitiva, então, dessa semana, e aí tenho também a relação dos alunos e das espécies possíveis de serem produzidas sem maiores problemas, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse teste de germinação, alguma dúvida que surgiu, já que vocês vão repetir muito semelhante ao que foi mostrado nele? A Rafaela está dizendo que já fez. Ô, professor, Fala, Gabriel. lá no Moodle tem um outro vídeo que o senhor postou, mas eu não consegui ter acesso. Opa, deixa eu me ver um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem. Estou procurando aqui, por isso que vocês estão. Vou ver se eu consigo achá-lo aqui rapidamente e vou ver se eu acho. O título de outro exemplo de um teste de eliminação. Peraí. Deixa eu ver aqui. Precisa ser somente flores ornamentais, assim, ou pode ser tipo plantas que dão flores que atraem abelhas? Pode ser ornamentais, até uma florzinha, até um pé de guanchumba, um pé de tiririca dentro de um vaso, ele pode ser uma planta ornamental, né? Ele está ornamentando o ambiente. Então, deixa eu ver aqui. Então, a única coisa que eu estou preocupado é que vocês têm que pegar um vídeo, aliás, um vídeo, estou mexendo no vídeo. Então, prontas para serem plantadas. Estou procurando o videozinho aqui, me espere um pouco. Ok. Vocês têm que pegar uma semente que consiga germinar em tempo suficientemente rápido para vocês fazerem o teste de germinação e depois usarem outras sementes para conseguir produzir as plantinhas, né? Um trabalho prático, aliás, que vale uma série de pontos aí. Vocês vão ter que ter tempo, por isso que eu penso em plantas de rápida germinação. Se você tiver alguma planta que produz néctar e pólen, excelente. A gente tem uma parceria lá com o pessoal da Cidade das Abelhas, está tentando enviar para lá algumas mudas e não tem uma listagem completa, boa, suficientemente grande para a gente produzir N espécies, né? Então, vocês podem produzir espécies para flores para abelhas, maravilha. Só estou preocupado com o tempo, tá? A Gabriela está escrevendo aqui que o teste de germinação deve ser feito com a mesma espécie de 30 mudas. Eu sugiro que sim, Gabriela. Você pode fazer N espécies para você aprender, né? Para fins da disciplina e cumprir o plano de ensino, faça da mesma. Aí tu tem certeza que as sementinhas que tu vai usar para produzir as 30 mudas e depois vai fazer uma proposta lá para a Associação dos Moradores, vai germinar. Porque a grande maioria das frustrações da mãe de vocês, do pai, da avó, do vizinho, é que você compra um pacotinho de sementes, leva para casa, coloca para germinar em solo ruim, lá na rua, o cachorro faz xixi em cima e etc. E depois o pessoal argumenta que não tem a mão boa, por isso que não germinou a sementinha dele, né? Então, fazendo no teste de germinação na bandejinha, num ambiente de temperatura de dentro de casa, vocês vão ver que ela vai germinar
ou não vai germinar, né? Se não germinar é porque realmente a semente não estava tão boa assim como diz o fabricante, entre aspas, da semente, né? Certo, Gabriela? Então, eu vou dar uma olhadinha do porquê desse vídeo e agora eu vou botar, então, um videozinho que já está lá no Moodle também, vocês podem olhar depois mais detalhadamente, mas a primeira parte, só a primeira parte dele, que vai mostrar, não só de flores, tá? Mas vai abordar o tema falta de germinação de algumas sementes, sementes velhas, sementes com problemas, tá bom? E aí depois eu vou dar uma olhadinha naquele vídeo. Eu fiz um vídeo grande de uns 20 minutos, então não sei se é esse que vocês estão com dificuldade de abrir, que mostra um pouco daquele trabalho que vocês fariam, né? É pegar a semente, botar no substrato, deixar crescer, fazer a repicagem e depois o crescimento dessa mudinha. Mas vamos ver, vamos dar uma olhadinha agora, ó, naquilo que eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês, mas há 40 anos atrás aconteceu comigo. Eu fiquei tão impressionado quando eu consegui pegar, fazer germinar uma semente de uma planta que tinha uma certa dificuldade de germinação e produzir uma muda, fiquei tão feliz no meu curso de agronomia ainda na época, né? Tá bom? Vou colocar então um videozinho aqui para vocês, a gente vão anotando as dúvidas e a gente abre a discussão depois novamente, tá bom? Opa! Vamos ver por que ele não está compartilhando. Nós vamos trabalhar com a parte de propagação de plantas, esse projeto de propagação de plantas. Vamos começar com o uso de sementes, né? E a grande maioria das vezes ocorrem frustrações com o uso das sementes, né? Vou mostrar para vocês certamente aquilo que vocês usaram bastante no trabalho de vocês, né? Vocês compraram um pacotinho de sementes, foram para casa preparar o substrato de vocês para colocar as sementes e fizeram tudo aquilo que o manual de produção de plantas via sementes mandou, né? Muitas vezes as sementes que vocês compram por aí, elas podem estar vencidas. Mesmo que aqui atrás tenha todas as orientações de plantio, de semeadura, elas podem estar inviáveis ou grande parte delas estarem inviáveis. O que significa isso? Baixíssimo índice de germinação de semente e grande frustração, né, em quem planta semente. Como as grandes empresas produtoras de semente têm um objetivo maior que é a venda para grandes produtores, né, com embalagens grandes, com grande quantidade, elas colocam nesses pacotinhos pequenos aquilo que sobra das sementes. Então não é uma grande qualidade de sementes que eles utilizam para vender no varejo, né? Saindo desse tipo de embalagem aqui, vocês podem ter acesso então a embalagens mais profissionais, vendidas inclusive em embalagens diferentes, né, diferenciadas. Elas são embalagens maiores, que têm cuidados diferenciados. Por exemplo, todo o pacote é em alumínio, em papel alumínio, que possa realmente impedir o acesso de água, o umedecimento dessas sementes, o que garante uma longevidade maior e, por conseguinte, uma taxa de germinação maior, por conseguinte, uma frustração menor, porque ninguém vai fazer um contrato para fornecimento de 5.000 mudinhas de petúnia por semana se não tiver uma boa semente para produzir essas mudas. Na grande maioria das vezes, vocês encontram sementes que são importadas, né? Por exemplo, essas embalagens aqui, normalmente tem 50 gramas de semente, e a gente pode ver nos rótulos delas, aqui atrás, embaixo, uma é da Alemanha, a outra é do Japão. Muita semente vem do Japão, muita semente vem da Alemanha. E aí fica a pergunta, por que no Brasil não dá para produzir sementes? Será que não dá para produzir sementes? Então fica aí uma pergunta para os engenheiros agrônomos, né, que estão se formando aí na escola, por que não tem
50 gramas de semente de uma planta que tem a semente muito leves, né? Que aqui é o cravo de defunto e esse aqui é de girassol. Então, uma latinha dessa aqui que tem 1 litro, só tem 50 gramas de sementes. Mas vejam a diferença da semente que vem sendo comercializada em lata, em pacotes profissionais e em pacotes vendidos na agropecuária da esquina. O nível de exigência do consumidor dessas sementes é completamente diferente, né? Um produtor profissional com sementes profissionais e a dona de casa, coitada, pobre coitada, vai ali na esquina, compra um pacotinho de sementes. Muitas vezes germina algumas, né? Mas realmente ela acha que ela não tem a mão boa para produzir as plantas e por isso que a semente não se desenvolve, né? Além das plantas que vocês produzem a partir de sementes adquiridas em lojas especializadas ou de produtores especializados, vocês têm uma grande quantidade de plantas ornamentais que produzem sementes e são propagadas via semente, como por exemplo esta aqui, né? Esta aqui é uma plantinha que é muito vendida por aí como tempero, né? Pimenta vermelha, mas na verdade é aroeira periquita, ou melhor ainda, é uma aroeira Esquinus terebintifolius. E aqui nesse caso ela foi colhida há um tempo atrás já, quando tinha bastante frutos maduros. Veja que a característica de frutos maduros nessa espécie é de uma coloração bastante vermelha, vermelho bastante intenso, né? E esse vermelho bastante intenso é que vai caracterizar o momento da colheita dessas sementes para a produção de mudas. Nesse caso aqui ela foi guardada com todas as folhas, mas eu posso fazer isso aqui, ó, e tenho todas as minhas sementinhas que eu posso separar então das folhas. Então passo aqui a coletar minhas sementes, guardá-las, ou então já posso fazer semeadura delas, já estão prontas para fazer semeadura, né? Então a semente oriunda de um fruto maduro, ele já estava fisiologicamente maduro, em condições de ser colhido de uma planta. Da mesma forma, uma outra planta ornamental bem conhecida de vocês é o flamboyant. O flamboyant tem esse fruto e ele está cheio de sementes. O fruto está maduro, logo as sementes estão maduras. E é importante caracterizar aqui que eles estão fisiologicamente maduros, né? Tanto o fruto quanto a semente. Esse aqui caiu naturalmente. É um fruto que normalmente é um fruto seco, deiscente. Ele se abre e as sementes são expulsas desse fruto. Então dá para fazer a coleta das sementes a partir da abertura desse fruto, ou então quando o fruto se abre naturalmente eu posso coletar as sementes. Uma outra planta ornamental que certamente vocês conhecem aí na arborização urbana é a cibipiruna. A cibipiruna produz esses frutos bem característicos da espécie da cibipiruna, e nome comum cibipiruna, né? É uma cisalpínia, tem 3 plantas bem importantes desse gênero ali, né? E esse aqui eu colhi um pouquinho antes da maturação, então ele não está abrindo, ó. Normalmente se você toca assim, ele abre, ó. Ele já tá, aqui ele já cedeu a pressão e já abriu, ó. Então é bem visível a semente no interior do fruto, e essa semente já está fisiologicamente madura. Mas como é um fruto seco, deiscente, o melhor mesmo é esperar que ele abra naturalmente. E quando ele abre naturalmente, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Ele solta as sementes, ele expulsa as sementes e com bastante força. Isso aqui abre muito rápido e com bastante pressão. Num dia quente, por exemplo, final de tarde, assim que ele aqueceu durante o dia, desidratou bastante aqui, ele expulsa a semente até 20 metros de distância. Ele dá o estouro, expulsa as sementes e a semente vai bastante distante, né? Bem longe de onde está a planta, porque as plantas normalmente querem os seus filhos muito longe de si, né? Eles não gostam de filhos perto deles, né? Uma outra planta ornamental bastante utilizada
aqui a semente, o fruto do garapuru, praticamente a semente, essa aqui é a semente do garapuru, é uma semente alada, ela tem asas, né? Quando a planta solta ela faz um movimento de rotação e o vento e ela aproveita o vento então para ser dispersada. Então, também é uma semente oriunda de um fruto seco deiscente que se abre e expulsa a semente de dentro desse fruto. Então, nós vemos aí frutos secos deiscentes e tem um exemplo aqui de um fruto seco deiscente também, que é o fruto do ipê, nesse caso aqui o ipê amarelo. Qual é que é o melhor momento de coletar uma semente de ipê amarelo? Será que seria nesse momento aqui? Não, eu estou fazendo uma força aqui, ó, e ele não solta. As sementes dele ainda estão verdes, está fisiologicamente verde. Não dá para coletar frutos desse jeito aqui não. Então eu tenho que esperar amadurecer no pé. Você já deve ter ouvido essa expressão, tem que amadurecer no pé. Significa que a planta vai completar o ciclo dela da flor até a semente, passando então pela maturação completa do fruto, e o fruto fica seco, aqui ele não está seco, ele está com bastante umidade ainda. As sementes não estão completamente desenvolvidas e elas precisam então de mais tempo para completar o seu desenvolvimento. Tão logo ele completa o seu desenvolvimento, esse legume, o fruto dessa fabácea, né, essa leguminosa, ele abre como abre a sibipiruna, aqui por exemplo, é da mesma família inclusive, e essas sementes são expulsas aqui de dentro, não com a velocidade da sibipiruna, mas o vento é que se encarrega de carregar essas sementes para longe. Então, mais uma espécie que produz sementes em frutos secos deiscentes, né, que se abrem e jogam uma semente por uma distância grande. Tem uma outra sementinha aqui, não sei se dá para ver bem aqui na minha mão, mas que é uma sementinha de uma planta bem conhecida de vocês, que vocês veem bastante por aí, que é a Strelitzia regina. A Strelitzia regina tem uma semente seca, dá para ouvir o barulhinho dela. De um fruto seco também, deiscente também, então ele abre e deixa escapar as sementes, solta as sementes, e eu posso aproveitar essas sementes então para produzir novas mudas desse exemplo aqui também, de frutos secos deiscentes, né? Uma outra plantinha ornamental é um porongo ornamental bem interessante, porque ele é todo esculpido pela natureza, né? Também eu espero a planta soltar o fruto, vamos chamar assim, num termo não técnico, né? Eu espero a planta completar o ciclo dela. O fruto, quando maduro, fica seco, nesse caso aqui, indeiscente, então o fruto não se abre para soltar sementes, e para retirar as sementes eu preciso cortá-la, né? Posso cortar com a serrinha aqui e extrair então as sementes de dentro desse fruto aqui. Fruto bem interessante, com alto valor ornamental. Ele também, com valor ornamental, ele fica preso na planta, assim, ornamentando assim, o ambiente onde que ele está. Então também mais um exemplo de um fruto seco deiscente. Aliás, esse ainda é deiscente, não há, né? Vocês certamente já viram de perto, né, esse frutinho aqui, que é o coquinho. Esse aqui é o famoso coquinho. Vou botar a mão aqui porque talvez melhore, né, um pouco a visibilidade. Esse é o coquinho do Cocciagrus romanzofianum. E todas as palmeiras, ou as palmeiras de forma geral, têm um hábito muito semelhante, ela tem a característica muito semelhante de que o coquinho guarda as reservas para nutrir a planta por longo período. Tanto é que ela já emitiu suas
bastante grande já, e mesmo assim o coquinho está preso a ela. Está preso a ela fornecendo mais nutrientes. Posso até tirá-lo daqui, que ela talvez vai conseguir se desenvolver plenamente, porque ela ainda tem bastante raízes. Então é um fruto que ainda está bastante duro, e eu queria aproveitar para vocês olharem num detalhezinho, talvez a gente consiga ver num detalhe, ó, como é que a planta sai de dentro do coquinho, chamando esdrúxulamente dessa forma, né? Como é que é a emissão da radícula ou dessa estrutura aqui, que depois dela então se desenvolve tanto a raiz quanto a parte aérea das palmeiras. Assim é o butiazeiro, assim é a palmeira real, a palmeira imperial. Então todas elas têm um hábito bastante semelhante, e o coquinho é emitido do coquinho, daqueles 3 pontinhos do coco, como acontece com o coco zucífera, que é o coco esse que vocês bebem água de coco. Ele tem um hábito também semelhante a esse aqui. Emite uma estrutura capaz de depois diferenciar a parte aérea e o sistema radicular também, né? Então, a partir desses frutos, a gente pode obter novas plantas, e essas plantas, então, a partir desse momento que elas são obtidas e se desenvolvem, eu posso colocá-las na arborização urbana, posso utilizar para fazer viveiros de repovoamento de área de mata ciliar. Por exemplo, isso aqui é uma frutífera, é um araçazeiro, e ele foi obtido a partir de sementes extraídas de frutos suculentos. Lembram lá da horticultura? Frutos suculentos, não é um fruto seco, é um fruto suculento que extrai-se a semente, se deixa fermentar e depois se obtém então a germinação, da mesma forma que se obtém a germinação desse ingazeiro, né? O ingá também é uma planta ornamental bastante utilizada em arborização, porque ele tem um crescimento rápido, ele é uma planta que fixa nitrogênio na atmosfera, fixa no solo, então pode ser uma boa planta parceira em projetos de arborização junto com outras frutíferas. Nesse caso aqui, nós temos 2 plantas nativas, uma delas é o araçá, que é o Psídio catleyianum, e outra é um inga, esse aqui é um inga uruguensis, nativo aqui do sul da América, e leva o nome de inga uruguensis. As 2 são oriundas de frutos carnosos, não são de frutos secos, né? E um exemplo de fruto carnoso, para a gente encerrar essa parte de produção de plantas ornamentais a partir de semente, vocês conhecem, que é a pitanga. A pitanga é um fruto maravilhoso, oriundo então de uma planta nativa também, que se eu colocar a pitanga para germinar dessa forma, ela vai ter dificuldade de germinar sua semente, porque normalmente ela contém uma mucilagem no seu entorno que dificulta a chegada de oxigênio e a penetração de água. Então o que eu tenho que fazer em frutos carnosos, frutos que têm uma polpa? Normalmente eu amasso esse fruto, e esse suco que sai do fruto, mais as bactérias que estão no entorno do fruto naturalmente, essas bactérias vão iniciar um processo de fermentação e decomposição então desses compostos fenólicos que estão na parte de fora da semente, impedindo a sua germinação. Então o que acontece agora? Me deu até água na boca nessa pitanga madura aqui. Olha só as sementes que ela tem. A partir dessa fermentação, eu posso lavar as sementes, elas bem limpinhas e secas, elas podem ser guardadas por um período grande, né? Que é esse caso aqui, ó. Olha as sementinhas aqui, então, prontas para serem plantadas, dando origem então às novas plantas de pitanga, que é uma planta maravilhosa como ornamental, porque ela cumpre 2 papéis, né? Ela cumpre como ornamento vegetal, como elemento vivo vegetal, mas também como produtora de frutos, não só para pássaros, como para as pessoas, como para outros animais, né? Então é uma forma de atrair a avifauna para perto das casas, é utilização de frutos, e no caso aqui, uma planta nativa, né?
Bom, isso foi só uma primeira apresentaçãozinha aí dessa segunda parte da aula que a gente vai tratar mais adiante, né? Que é a produção e a propagação vegetativa. Então vamos parar um pouquinho, não, terminou a apresentação dos vídeos. Eu gostaria de ver de vocês as dúvidas que surgiram nos dois vídeos. No primeiro, em relação ao teste de germinação, que a gente já fez as perguntas e vocês já colocaram as dúvidas. E agora nessa segunda parte, que então é a produção de plantas via sementes, não só de flores, como também de outras espécies que vocês usarão para a produção ou da espécie de flor anual, como é esse caso aqui, ou de uma espécie de flor mais perene, ou de uma planta perene, como foi o caso da pergunta, se dá para produzir para a cidade das abelhas, né? Ou para as abelhas. Então, em relação a este vídeo aí, quem gostaria de falar alguma coisa? Alô? Vocês estão me escutando? Ah, estão escutando. Então, alguém teria alguma coisa para dizer dessa primeira parte? Professor, Oi. eu fiquei um pouco ali curioso em relação à questão da fermentação. Eu pensava que a fermentação pudesse estragar a semente ou coisa do tipo. Não, não é mais indicado lavar a semente para ela germinar? Sim, pode ser. Pode ser outro. Uns defendem a fermentação, outros defendem lavar, né? Se você tem uma grande quantidade de sementes, lavar uma por uma é complicado. Então você lava o conjunto todo, né? Dentro de um saco ou uma pequena quantidade de sementes, pode ser até dentro de uma meia dessas transparentes aí, ou num saco de uma telinha, pode ser uma telinha de mosquiteiro, alguma coisa, e vai esfregando elas, né? Vai esfregando na água corrente, porque eu preciso eliminar aquela mucilagem que ela impede a chegada de oxigênio e às vezes, muitas vezes, quando seca, essa mucilagem impede inclusive a chegada de água para germinar. Por que eu falo fermentação? Porque você pode amassar as pitangas como eu amassei ali, tantas outras, um tomate, por exemplo, uma muda de tomate, e acaba então ela fermentando 2, 3 dias depois. Você vai lá e aí as bactérias já se encarregaram de destruir a mucilagem que está no entorno delas, né? Esse fenômeno acontece no interior do estômago ou no aparelho digestivo dos animais que comem um fruto e depois, ao defecarem, eles defecam as sementes desse fruto e elas acabam germinando. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa muitos tucanos. Eu moro num lugar que tem muita vegetação, tem muitos tucanos que eles vêm comer a semente do palmito. Eu plantei palmito há 25 anos atrás, eles estão produzindo os palmitos, os tucanos vêm, comem as sementes, comem os frutos, desculpe, o fruto passa pelo trato digestivo do tucano e do araquã e etc, né? E eles defecam, então, depois quando defecam, eles acabam quebrando a dormência, vamos dizer assim. Nós temos uma aula mais detalhada sobre isso, e acaba então lá no intestino deles, todo o aparelho do intestino acaba acontecendo uma fermentação, né? Uma degradação dessa mucilagem, e quando a semente sai, ela sai já sem esse envoltório aí, né? O que vocês puderam ver também, talvez em alguns momentos da vida de vocês, que o gado, e especialmente os pequenos produtores aí, gado que come uma pitanga ou uma goiaba que é bem fácil de ver, ele come a goiaba, tem trocentas sementes dentro da goiaba que eles comem, e eles defecam, e nas fezes desses bovinos aparece um monte de mudinha de goiabeira, ou seja, a semente germinou nas fezes do gado depois de ter passado pelo aparelho digestivo dele, né? Então, se você puder pegar uma semente e lavar sem muito trabalho, você faz isso, lava elas, né? Você vai ter que lavar de qualquer forma depois da fermentação, porque para guardar a semente
você vai ter que eliminar essas bactérias que estão em torno da semente, vai ter que passar uma leve passada de água com quiboa, né? Ou então hipoclorito de sódio, para poder guardar sem bactérias, sem fungos, senão ele vai degradar essa semente. Tá. Professor, agora que o senhor mencionou sobre Kibô e tudo mais, para germinação é indicado fazer algum tipo de tratamento para, sei lá, que não tenha, seja com algum problema de fungo ou coisa do tipo? Bom, esses pacotinhos de semente que vocês compram no mercado, que certamente vai ser o caso de vocês, se vocês não tiverem acesso a outras fontes, elas já vêm tratadas com um fungicida. Salvo se vocês forem fazer uma produção orgânica de flores, de comestíveis, por exemplo, essa que aparece na foto aqui, ó, o Amor Perfeito, é uma flor comestível. Aliás, é um grande mercado de ganhar dinheiro com flores comestíveis. Essa plantinha aí, para a produção de flores comestíveis, você pode dizer para o seu fornecedor de sementes: eu não quero sementes tratadas com fungicida, porque eu vou produzir flores para consumo e flores orgânicas para consumo, né? Porque normalmente as sementes, todas elas, são armazenadas naqueles pacotinhos que vocês viram no início do vídeo. Elas são armazenadas ali dentro já com um fungicida, justamente para que aqueles fungos, especialmente fungos, mas por que não bactérias, que vêm junto com as sementes no momento que vocês preparam as sementes, que extrai dos frutos ou que termina a fermentação ou a lavação mesmo, elas precisam ser secas à sombra, e depois de secas são tratadas com fungicida e colocadas naquele pacotinho com a umidade em torno de 25%. Então a semente tem que ser desidratada a 25% e aí depois ela pode entrar no pacotinho para poder garantir um longo período ali dentro sem estragarem. Não sei se... Eu notei que alguns sites, eu acho que da Isla, que eu vi que tu tem a possibilidade de estar escolhendo se tu quer com ou sem tratamento das sementes, e às vezes tem até alguns tratamentos extras para quem quer produtor ou quer esses pacotinhos maiores, e a pessoa tem a opção de pegar, né, fazer encomenda especial, orgânico ou com tratamento. Muito bem, Gabriel. Que bom que você já observou isso. A Isla é um dos vendedores de semente, produtores e vendedores, mas importadores especialmente, né? Também faz melhoramento genético, mas ela vende sementes tanto para produção orgânica quanto para produção tradicional. E aí já vende com ou sem os agrotóxicos aí. Então que bom que o Gabriel fez essa observação, porque tanto a Gabriela, a Ana Paula, a Mariana, todos os colegas que vão fazer a produção das mudinhas possam então ter acesso a sementes não tratadas ou tratadas, né? Ficou claro então que vocês têm fornecedores de sementes que são sementes para produtores profissionais de plantas ou então para amadores, como é o caso da avó de vocês, a mãe de vocês, a tia, o vizinho, a vizinha, né? Obviamente, nem todos os vendedores são picaretas a ponto de vender semente velha que não germina nada, né? Num pacotinho que tem 300, 200 ou 50 sementes, vai germinar alguma coisa. E é justamente por isso que eu estou propondo o teste de germinação de sementes, antes de vocês recomendarem para a Associação de Moradores, fictícia ou não, a produção de sementes, produção de mudas para arborizar a cidade, o bairro ou então os canteiros de flores, né, da praça, da escola e etc. Só o Gabriel está fazendo perguntas. Quem mais tem alguma pergunta para fazer? Ninguém. Vocês já foram embora, já foram dormir de novo? Gente, ó, para quem não tá dando importância, isso é bem importante, hein? Porque surgirão dúvidas, certamente, e aí o tempo está correndo, o tempo já está andando, senão a gente demora muito tempo para implantar o trabalho, né? Ok, são 8 horas e 13 minutos, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre germinação aqui, e associado aos testes de germinação, vocês vão fazer o teste de germinação de vocês. Tá bom? O Rafael está dizendo que por enquanto não tem dúvidas,
pode estar claro, ou então pode estar tão embaralhado que... Mas eu acho que tá claro, né? Está bem devagarinho, bem fácil, não tem maiores problemas. Vou botar a tela cheia, então eu vou perder a conversa de vocês aqui, as perguntas. Então, se tiver perguntas, vocês fazem uma interferência, liga o microfone e façam uma pergunta, né? Então, qual é a característica que define germinação? Vocês vão fazer um teste de germinação, vocês vão lá olhar no plano de ensino que daqui a 2 aulas vocês vão fazer um bate-papo, a gente vai abrir o microfone, vocês vão apresentar o teste de germinação de vocês. E aí eu não posso nem aceitar que vocês podem dizer, ah, professor, eu não fiz, eu me esqueci, eu não assisti a sua aula, né? Vai ter um bate-papo sobre teste de germinação, onde vocês vão relatar os resultados de vocês. E aí, o que é uma germinação de uma semente? É quando a planta cresceu e... Não. Germinação da semente, por definição internacional de germinação de sementes, é quando a semente emite a radícula. É a primeira estrutura que desenvolve de uma semente germinando é a radícula. Não posso chamar de raiz porque não é uma raiz completa ainda, é uma radícula, uma raiz pequenininha. E nesse momento eu já posso contar a semente como germinada. Professor, nesse momento, e se ela não produzir uma planta? Bom, se ela não produzir uma planta, pode ser que o inseto comeu, a avó de vocês vai dizer que ela não tem a mão boa e etc. Mas a semente germinada é aquela que emitiu uma radícula, né? E por que ela emite a radícula primeiro? Porque ela não é doida, né? Desenvolver a parte aérea se ela não tem raiz para pegar água nem nutrientes. Então vocês veem que o teste de germinação de vocês vai mostrar se ela emitiu a radícula ou não, em quantos dias ela emitiu, e aí vocês fazem a contagem depois, né? E vocês sabem que nem todas as sementes vão germinar no mesmo dia, porque tem uma variabilidade genética, especialmente das sementes que são produzidas sem controle, né? Na rua, ou melhor, em campos de produção de sementes, e especialmente de espécies de polinização aberta. Significa que insetos estão aí polinizando e trazendo genes, né, de outras, e acaba então tendo essa variabilidade, o que é bom, porque você pode fazer seleção de flores. Olha só que seleção maravilhosa aqui, que variabilidade que eu posso escolher. Depois eu vou cruzar só os amor perfeitos amarelos com outros amarelos para dar só flor amarela. Vou cruzar o branco com o branco para dar só flor branca e assim por diante, né? Então eu tenho variabilidade genética, está aqui a prova, e que possivelmente umas vão germinar mais rápido, outras menos rápido, mas para cada uma das sementes tem um intervalo. Umas começam a germinar o terceiro, quarto, quinto dia e vão até o 15º. A partir daí não germina mais nada, né? Por isso que o teste de germinação de vocês tem que começar rápido, porque ele vai terminar rápido e antes da nossa aula daqui a 15 dias, né? De qualquer forma, o teste de germinação de vocês vai indicar se o embrião está vivo. Porque tu pode comprar um pacotinho de sementes e não enxerga se o embrião está vivo ou não. Tem um tegumento, que é o invólucro da semente, que não deixa a gente enxergar o embrião, ainda bem, né? E vocês não conseguem enxergar se a semente está viável. Por isso... Oi. Tem um negócio que eu não sei se isso funciona para todas as sementes, mas é um teste que eu fazia quando eu tentava fazer muda de cítrico, que é botar a semente num copo d'água e as que boiarem geralmente estão podres dentro ou oca, por isso que elas boiam. Daí é um método que eu utilizava já para descartar algumas sementes que não eram tão viáveis. Boa pergunta, boa colocação. Isso já é um primeiro indício, assim, né? Uma forma bem rápida de fazer. É uma forma de mostrar que aquela semente está vazia, né? Porque ela boia, porque tem um volume grande e ela boia. E a semente que tem o embrião normal, ela afunda porque ela... Mas não é com todas as sementes que acontece isso, né? Tu pode colocar de um dia para outro, 2 dias até em água para ela entumecer, né? Para ela absorver bastante água, como vocês fazem com feijão para fazer uma feijoada, vocês botam ele de molho, porque de molho ele vai absorver água, uma grande quantidade de água, diferente lá do substrato, onde o substrato pode secar na superfície e aí a semente não pega. Por isso, ó, cuidado no momento de fazer o plantio, e por isso que vocês vão manter o guardanapo sempre úmido,
para poder fornecer água, porque a semente pode absorver água, depois falta água, ela seca e morre o embrião, né? Então é uma forma sim de detectar se as tuas sementes boiarem todas elas, não significa que elas estão inviáveis, né? Significa que pode ser que o embrião seja tão pequenininho e a semente como um todo grande e ela acaba boiando. Então é uma forma, mas não é exclusiva, definitiva, tá? Então, quando a gente considera uma semente germinada para o teste de germinação de vocês e para a legislação internacional de sementes, é quando ela emite a raiz. Nesse caso aqui, ó, é uma semente que está soltando o tegumento, é uma plantinha, ó, aqui a parte de cima da planta, parece que ela está enterrada, mas não é. A parte de baixo dela, a raiz está aqui, ó. Ela emitiu a raiz, se fixou no solo. Quando ela percebe que ela se fixou no solo, aí ela vai conseguir emitir essa parte aérea, vai se endireitar e vai então produzir a parte aérea normalmente. Ela nunca vai ser doida em sair produzindo parte aérea sem emitir raiz, porque o primeiro vento e a primeira chuva leva ela embora e acabou a espécie na superfície do planeta, né? Então, qual é o fator que interfere na germinação? Primeiro, viabilidade da semente. Se não tiver embrião vivo, não tem germinação de coisa nenhuma, né? Quanto tempo demora? Depende. Um garapuvu pode ficar lá e a gente vai tratar isso na próxima aula, um garapuvu pode ficar lá durante, sei lá, 4 anos sem germinar, porque ele tem um tegumento duro, não entra água. Então, quanto tempo demora? Depende da infiltração de água, depende de uma espécie para outra. Se você pegar, a gente fez um plantio de petúnia lá, quarta-feira, lá no CCA, para acompanhar também, mostrar para vocês como foi aquele vídeo do semestre anterior. E 2 dias, hoje é sexta-feira, 2 dias ela já começou a inchar, não tem nenhuma radícula saindo de dentro ainda, mas ela está bem entumecida, ou seja, absorveu água já para iniciar o processo de quebra de moléculas grandes de hidrólise, né? Que tecnologia vou empregar para fazer o teste de germinação, então para garantir a germinação? Temperatura, primeiro. E por isso vocês vão botar a bandejinha dentro de casa de vocês, que vai dar sempre 18, 19, 20 graus dentro de casa, né? Então, tecnologia é temperatura. Se for muito baixa, você botar na geladeira, não vai germinar nunca, né? Por quê? Porque você bota na geladeira para conservar, justamente para não germinar. Então, primeiro, temperatura, depois água. Tem que ter água, se não tiver água, não germina. E um substrato onde ela possa, então, absorver essa água. Pode ser o papel, o guardanapinho que vocês vão usar no teste de germinação, pode ser, então, o substrato que vocês vão usar para produzir aquelas 30 mudinhas, né? Que vocês vão doar lá para a Associação dos Moradores, ou para a avó de vocês, para a namorada, ou para o vizinho, não sei. Então, olha só que legal aqui, uma semente grande, né? Então, ela aqui, por exemplo, ela está presa no solo por aqui, ela já se fixou, a raiz se fixou, e agora ela já tem autorização genética dela, né? Para emitir a parte, desenvolver a parte aérea e produzir a parte aérea. Aqui bem de pertinho, ó, uma semente que um tegumento, aqui, isso aqui chama de tegumento. Vocês não chamem isso aqui de casca, pelo amor de Deus. Chamem isso aqui de tegumento, que é aquilo que no feijão tem feijão preto, o tegumento é preto, feijão marrom, o tegumento é marrom, mas a parte de dentro é tudo igual, né? Então aqui estão os 2 cotilédones sendo libertados, diríamos assim, do tegumento, e aqui está ela presa no solo, presa no substrato, e a gente vai ver diferentes tipos de germinação, a gente vai perceber que tem germinação epi é fora, né? Epigea, geo é terra, então ela dá para fora da terra. Olha esses 2 cotilédones aqui, ó, para fora da terra, né? Outras são para dentro do solo. Ó, aqui, essa aqui é para fora também, o cotilédon fica para cima, outro cotilédon fica para baixo. O grão de milho, por exemplo, a semente de milho, vocês nunca verão ela aparecendo, como no caso da germinação do feijão, lá quando vocês fizeram o trabalhinho que a professora pediu para vocês fazerem, da semente do feijão no algodão, os cotilédones ficavam para cima, né?
acima do solo, acima do algodão, ou seja, epigéa. Bom, aqui a gente tem então alguns exemplos, né, de germinação, os fatores que determinam a germinação, para garantir que vocês possam instalar o teste de germinação de vocês. Para quem não começou ainda, por favor, o tempo está correndo. Vejo que tem muitos alunos que não entraram na sala hoje e que certamente vão ter dúvidas aí, e eu vou colocar essa aula gravada hoje ainda para vocês tirarem essas dúvidas. São 8h24, para garantir que vocês sempre tenham das 8h30 até as 10h10 livres para instalar os testes de germinação, fazer os trabalhos práticos, para vocês não terem nenhum argumento que vocês não tiveram tempo. A gente tira as dúvidas que vocês têm até agora e depois 8h30 encerra a aula. Tem que fazer um vídeo do teste, Rafaela? Olha lá no plano de ensino, sabe por quê? Porque você pode fazer um vídeo foto a foto, né? Ou então fazem, não precisa fazer um vídeo, quem tiver dificuldade de postar esse vídeo, fazem foto a foto, vão tirando foto. Daqui a foto, eu fiz um videozinho de 2 minutos ali, viram, né? Com o teste de germinação da sálvia. Fiz com o celular mesmo, manda o link do vídeo no YouTube, manda o link desse vídeo e acabou, né? Ou então faz um foto a foto e vai dizendo, ó, estou instalando, molhando o guardanapo, estou distribuindo as sementes, 5 dias depois, a foto de 10 dias depois, a foto de 15 dias depois. Ah, Gabriel, muito bem, vi que tem um trabalho que tem que ler um artigo. Sim, esse artigo vocês vão fazer a ficha de leitura, né? Essa ficha de leitura, por exemplo, eu vou esperar até, sei lá, até hoje. Se vocês não escolheram a espécie, eu vou dizer assim, ó, o Gabriel, o Rafaela, você vai fazer de semente de amor perfeito. Te vira, vai na agropecuária, no mercado, o dia que a tua mãe for para o mercado, tua avó ou tu, passa ali e compra um pacotinho de semente de amor perfeito. Qual é o artigo que você vai ler? Você não vai vai escolher um artigo sobre soja para fazer sua ficha de leitura, né? Você vai fazer um artigo sobre amor, produção de mudas e amor perfeito. É normal que você faça amor perfeito e esse artigo vai ajudar vocês a saberem montar o teste de germinação de vocês. No plano a ficha até o dia 2. Muito bem, a entrega é até o dia 2. Não impede que você já tenha feito ele ontem, hoje, amanhã, né? Faça uma ficha, porque ao ler o artigo sobre amor perfeito, você vai saber instalar o seu trabalho de amor perfeito, né? Na verdade, ali diz que não é um artigo, e sim um vídeo. Ó. Rafaela, o vídeo é para você entregar com o teste de germinação de sementes. O artigo a ficha de leitura, desculpe, é para entregar com o resumo de um artigo científico sobre a planta que você escolheu. Porque se você entregar uma ficha de leitura com um artigo sobre amor perfeito, eu tenho certeza que você leu alguma coisa sobre amor perfeito. Rafaela, mas é em relação à ficha de leitura. Gabriel, pode ser germinação, pode ser crescimento inicial da planta, pode ser sobre substrato, pode ser sobre irrigação, desde que você faça sobre a espécie que você vai produzir. Para dar subsídios à sua produção, para eu ter certeza que vocês leram alguma coisa sobre amor perfeito antes de sair fazendo teste de germinação, antes de dizer que não deu certo, antes de dizer que vocês não são capazes de produzir, né? Como qualquer coisa na vida, né? Se você vai querer ir para Biguaçu, você primeiro vai ver qual é o ônibus que vai para Biguaçu. Você não vai subir em qualquer ônibus, né? Vai parar em Curitiba. Aí não dá. Tem que saber o que vocês estão fazendo e para onde vocês estão indo, né? Vejo que a Gabriela e o Gabriel estão escrevendo alguma... Quem tiver coisa para escrever, vão escrevendo
porque demora, né, para aparecer para mim aqui. O Gabriel está dizendo, ok, então esse trabalho do artigo temos que fazer um teste de germinação e depois fazer um outro trabalho que teremos que fazer mudas. Uau! Muito bem, Gabriel, você compreendeu agora. Tem o teste de germinação. Imagino que você escolheu Amor Perfeito, Gabriel. Você vai comprar um pacotinho de sementes de Amor Perfeito, vai fazer o teste de germinação com Amor Perfeito, ou compra 2 pacotinhos, né, de Amor Perfeito, um para o teste de germinação e outro para fazer as mudinhas, porque você vai saber que o Amor Perfeito demora 5 dias para germinar, então você não vai querer que lá no seu substrato ele em 2 dias já tenha uma muda de Amor Perfeito. Não. Olha, e já vou dizer para vocês, o Amor Perfeito pode demorar até 15 dias para germinar. Então cuidado no escolher as sementinhas que vocês vão fazer, porque ele pode demorar muito tempo e não dá tempo nem de você mostrar e dizer o que vocês já fizeram ou não. Então tem 2 coisas para fazer, um é o teste de germinação e outro é a produção das mudas. E aí você pode dizer para o produtor, olha meu querido, não te mete a produzir Amor Perfeito que é bucha. Ele não germina, ele não cresce. Olha, não te mete nisso. Vão produzir então mudas de cactos. O Gabriel, o trabalho de mudas tem que plantar do zero no substrato ou aproveitar a germinação? Gabriel, depende da sua habilidade. Você pode pegar aquelas mudinhas da germinação, mas não espere muito lá, porque ela gasta toda a reserva dela e não vai se desenvolver no substrato depois, tá? Então você pode fazer a colocação das suas sementinhas num vaso, pega um vasinho, qualquer vasinho com substrato bom lá dentro, né? E distribui as suas sementes. Enquanto você está estudando, está fazendo outra coisa, as suas sementes estão germinando naquele substrato, estão se desenvolvendo lá. O professor tinha escolhido germinar sementes de Amor Perfeito. Daniel, você pode pegar petúnia, mas deixa o Amor Perfeito, tá? Faz paralelo, até para você conhecer. Não é para entregar nem nada, né? Mas faz para conhecer e para perceber a diferença do Amor Perfeito, que pode demorar mais tempo, e uma que germina rapidamente. Em 2 dias ou 3 dias ela já começa a inchar. Em 5, 8 dias, 10 dias você já está vendo as plantinhas sendo emitidas, ou a radícula emitida e as plantinhas desenvolvendo. Tá bom, professor. Obrigado. Tá bom? Toda essa aula vai estar gravada lá, então vocês podem assistir de novo e um vai tirando a dúvida em cima da pergunta do outro colega, né? E aí eu acho que fica tudo certinho. No final de semana vocês já matam essa charada. Quando vocês vão fazer uma passeada aí pelo bairro, passe no agropecuário, no supermercado, ver que tipo de semente eles têm, ver se está na validade, ver se ele ainda vai germinar e já levem para casa, já fazem um teste de germinação, em 1 hora vocês resolvem esse problema. Quem já comprou semente, de agora das 8h30 até as 10h10, você pode fazer isso. Tá bom? Infelizmente, muitos dos colegas que estão matriculados na disciplina não estão presentes aqui. Espero que eles não esperem para amanhã para começar a fazer as coisas deles, né? Então, se vocês conhecerem alguém, colega que está inscrito na disciplina, alertem eles para o que nós conversamos hoje. Valeu, gente. Conforme prometido, vamos parar. Tem que ter uma quantidade ideal para germinar e ter um parâmetro? Sim, Gabriel, não dá para botar só uma sementinha, porque se ela tiver só 50% de germinação, ela não vai germinar, né? Tem que ter pelo menos umas 20 sementinhas, e num pacote de sementes, se comprar uma semente de petúnia, tem mais do que 20, de sálvia tem umas 25, 30, de Amor Perfeito pode ter 15 ou 20, tá bom? Então tá, gente. Paramos aqui para vocês terem tempo de fazer os trabalhos. Uma boa semana para vocês. Escrevam as dúvidas, tirem as dúvidas e conversem com os colegas de vocês, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Uma boa semana e um bom trabalho até as 10h10, hein? Tchau.
Obrigado por vocês também assistirem a aula.